Uma pequena chama acesa em meio às densas trevas dos séculos. Assim é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Humilde, desprezada, sofrida, ultrajada, desacreditada, difamada, caluniada, perseguida, martirizada. Quando o Senhor Jesus Cristo veio à Terra, em sua missão de trazer a verdade e a salvação a todos os homens, a Judéia se encontrava sob o domínio do Império Romano. O Senhor Jesus Cristo pregou, fez discípulos e os advertiu diversas vezes acerca dos sofrimentos e vitupérios que haveriam de passar aqueles que o seguissem e não negassem o testemunho da verdadeira fé, porque segui-lo requer andar na contramão do mundo, se opor à mentira e ao pecado. Requer abnegação, resignação e fiel compromisso. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. O Senhor Jesus foi o primeiro a sofrer pelo testemunho da verdade, sendo ele mesmo a própria verdade e o próprio Deus. Ele foi perseguido desde seu nascimento até a sua morte. Foi desprezado, rejeitado e humilhado por aqueles que eram seus, os judeus. Mesmo assim, ele não poupou a si mesmo do preço que haveria de pagar pela salvação dos homens. Ele nos deixou o exemplo, o espelho. Aqueles que o seguissem deveriam trilhar o mesmo caminho de humilhação, rejeição e sofrimento que o Mestre sofreu. A aversão que surgiu contra o Redentor do mundo manifesta-se contra todos os que creem em seu nome. Ele morreu como um malfeitor pelos malfeitores, pregado em uma cruz. Foi vítima do ódio e da inveja dos líderes judeus, que induziram o seu povo a rejeitá-lo e o entregaram aos romanos, a fim de ser crucificado. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não negou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente,
Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Após sua morte e ressurreição comprovada pelos discípulos, Jesus Cristo subiu aos céus, deixando para poucos fiéis que tinha a promessa de nunca abandoná-los. Ele derramaria o Espírito Santo para encorajar os seus discípulos a pregar o arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações, a ensinar, a batizar em seu nome e a fazer novos discípulos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Foi somente após o derramar do Espírito Santo que os discípulos se revestiram de poder e se fortaleceram na fé. Após serem revestidos de poder pelo Espírito Santo, os apóstolos que antes eram tímidos se tornaram ousados. Como Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, agora falava com confiança, não temendo pela sua própria vida, pregando publicamente e dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E aqueles que se convertiam se uniam com um único propósito: serem o corpo de Cristo, isto é, a sua igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Estevão, discípulo de Cristo, foi o primeiro mártir. Ele foi um dos 7 diáconos em Jerusalém. Um homem cheio de fé e da sabedoria de Deus. Seu martírio foi ocasionado pela fidelidade com a qual pregou o Evangelho aos entregadores e assassinos de Cristo. Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediciam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Foram excitados eles a tal grau de fúria, que o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram até matá-lo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia:
Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes